de número 5. Hoje eu lembrei. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Eu vou ler um texto com você. Que é o versículo 17. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Você que já achou, diga glória a Deus. Você que ainda não achou, diga: essa semana voltamos com a escola bíblica dominical. Diz assim, só o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Amém. Será que a gente pode ler junto? Só um versículo, vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Vamos orar. Pai, estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, ó Deus. Então venha falar conosco e ministrar essa palavra aos nossos corações e aplicar essa palavra em nossas vidas de forma que ela produza frutos, e os frutos que estão no Teu coração para nós. Que caia por terra, Deus, toda e qualquer barreira, toda e qualquer resistência, todo e qualquer impedimento, ó Deus, todo ladrão da palavra que caia por terra, e a Tua palavra seja pregada e entendida e recebida com total liberdade nessa noite. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei você, mas eu tenho necessidade de usar óculos desde muito novo. E a irmã até tirou o óculos, eu não sei porquê. Eu falei que eu tenho necessidade, ela vai e tira o óculos. Às vezes eu não uso também, mas deveria usar. E usar o óculos, que para mim foi algo, vamos dizer assim, quase que libertador, transformador. Porque você não enxerga nada, ou enxerga com dificuldades, e de repente, ao colocar os óculos, um mundo novo se abre. Porque você começa a enxergar. Você começa a conseguir ler. Imagina eu criança, idade de colégio, essas coisas, para enxergar o quadro era uma dificuldade. Então os óculos me trouxeram a uma nova realidade, me trouxeram a uma nova experiência. E olhando para esse texto, nós vemos que o Evangelho, ele também é de uma certa forma assim, só que mais poderoso, claro. Ao ouvirmos o Evangelho, a nossa vida, ela se transforma, algo novo acontece. E é interessante a gente observar, eu fui até pesquisar na outra versão, porque eu lembrava que eu tinha lido isso em algum lugar. Nesse versículo que nós lemos, só que naquela versão mais antiga, a revista e corrigida, né? Nem a que a gente usava, né? A ARA, revista atualizada, mas era a revista e corrigida, aquela mais antiga ainda, diz que as coisas antigas se passaram. Aqui fala só que eis que se fizeram novas, mas na ARC diz eis que tudo se fez novo. E eu gosto dessa expressão, né? Então tudo se faz novo. E uma das coisas que nos impulsiona a vir a um culto de oração é ver mudanças nas nossas vidas. Amém. É ver coisas sendo transformadas. Amém. É ver situações novas na nossa vida para melhor. Diga amém. Amém. Mas aqui, eu não sei se você reparou, mas existe uma ordem a se acontecer. A primeira coisa diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, qual é a primeira novidade que acontece? É do lado de fora ou é do lado de dentro? Isso aí, vocês estão entendendo, isso mesmo. O problema é que muitos de nós querem que tudo mude do lado de fora primeiro.
sem que antes mude o lado de dentro. Dá certo isso, minha gente? Se o lado de fora muda primeiro do que o lado de dentro, vamos ser sinceros aqui? Guarda a tua auréola, guarda a tua asa aí. Se o lado de fora muda primeiro que o lado de dentro, o lado de dentro vai estragar o melhor de Deus que ele fez do lado de fora. Então Deus primeiro ele precisa mudar o quê? O lado de dentro. Primeiro o lado de dentro precisa ser novo. Precisa ser transformado. Amém. Eu queria aqui compartilhar com você algo que é a versão que o pastor Roberto tem falado muito aqui, a mensagem que a gente tem compartilhado, ele tem falado muito. Olha só o que esse texto diz na mensagem. Ele diz assim: agora olhamos para dentro. Ele pegou um pedacinho do versículo 16. E o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. E aí ele faz uma expressão que eu gostei, né? É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Então aqui ele abrange essa nova vida, essa nova criatura, a qualquer um que se una a Cristo. E como vocês gostam, já me ouviram falar, eu gosto de dizer, qualquer um quer dizer o quê? Qualquer um é qualquer um, todos é todos. Então eu posso ser uma nova criatura em Cristo hoje? Amém. Então diga, eu posso ser uma nova criatura em Cristo hoje, agora. Apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas debilidades, Deus pode me fazer uma nova pessoa hoje e me transformar dia a dia à imagem de Jesus. Diga amém. Amém. E para essa obra acontecer, essa transformação acontecer em nossas vidas, eu queria falar de duas coisas em primeiro lugar. A primeira coisa é que para que nós sejamos novas criaturas, nós precisamos receber um novo coração. Um coração que não é um coração de pedra, mas é um coração de carne. Qual é a diferença do coração de pedra para o coração de carne? Na Bíblia, a diferença, é lógico que literalmente pedra é pedra, carne é carne, eu sei disso, mas biblicamente falando, o coração de carne é aquele que Deus escreve as suas leis e a sua palavra no coração. Então o caráter de Deus passa a forjar e transformar as nossas vidas. Entende isso? Então tem que haver uma mudança no coração antes de haver uma mudança do lado de fora, aquilo que a gente quer novo. Amém? Porque se o meu coração continuar de pedra, Deus não pode trabalhar no coração de pedra. Deus não molda um coração de pedra. E a nova aliança que é revelada ali, está também repetida em Ezequiel 36, diz que Deus daria um coração de carne, e nesse coração de carne, que a lei de Deus é escrita, é o coração também de o Espírito Santo habita. Amém. Qual é a diferença do coração de pedra para o coração de carne? O coração de pedra, a lei de Deus não está, não é moldável. Mas o coração de carne é o coração onde a lei está presente e é onde o Espírito Santo de Deus está operando em nossas vidas. Então, será que temos novas criaturas aqui, onde a palavra de Deus tem moldado e transformado? Será que temos novas criaturas aqui, onde o Espírito Santo está avivando e agindo nas nossas vidas? Diga amém. Então, há uma nova criatura em nós. Somos uma nova criatura em Cristo. E essa nova criatura, ela é marcada, primeiro, pela transformação dos nossos corações.
Deus está moldando e trabalhando em nossas vidas, dia a dia, nos tornando uma nova pessoa na presença do Senhor, cada vez mais semelhante a Cristo. Mas uma segunda coisa que caracteriza essa nova criatura, além da mudança de coração, que é o que nós, às vezes, precisamos buscar, um coração mais perdoador, diga amém. Um coração mais generoso, diga glória a Deus. Um coração que ama, diga amém. Estamos sendo moldados e trabalhados nisso. Mas existe uma segunda coisa que precisa também ser nova em nossas vidas, e que Deus também trata na sua palavra, que é o nosso pensamento, que é a nossa mentalidade. E até um livro famoso, ficou conhecido aí, da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Porque essa é a batalha que todo cristão trava todos os dias, 24 horas por dia. A gente pode, querido, fugir do diabo. A gente pode até tentar se afastar das tentações, mas não tem como a gente fugir de nós mesmos. Aonde você for, você está. Não tem como fugir disso. Eu vou tentar fugir dos meus problemas. Você até pode fugir dos problemas, mas da sua mente nos problemas, você não consegue fugir. Aonde você for, você fica pensando naquele problema, aquilo te acompanha. Então, se eu não tiver uma nova mentalidade com relação à vida que eu vivo, com relação às circunstâncias que eu enfrento, isso também vai me gerar um problema. E a nova mentalidade que eu preciso ter, você conhece, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. O que é renovar? Cadê os irmãos que eram bons em português? Eu não era. Cadê o renovar? O que quer dizer renovar? Fazer de novo, tornar novo de novo. Então eu tenho que deixar a velha forma de pensar para trás e pensar agora conforme o Evangelho me instrui. Diga amém. E aí, quando eu penso conforme o Evangelho me instrui, aí eu vou para Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quem falou isso? Obrigado. Tu está na escola bíblica dominical? Toda quarta-feira, 18h30. Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Preste atenção na palavra que ele inicia. Sabemos. Ele tinha uma convicção que todas as coisas... Quem era Paulo, queridos? Alguém que foi perseguido. Alguém que perseguiu a igreja. Alguém que tinha um passado negro antes de se converter. Alguém que enfrentou perseguições, enfrentou naufrágio, estava pensando de dilúvio, naufrágio, ele enfrentou fome, enfrentou perigo. E ele diz, sabemos, temos a certeza de que todas essas coisas, todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Então ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza. Ou seja, a mente dele foi transformada para entender as realidades que ele enfrentava conforme o Evangelho. E não conforme as pessoas pensam lá fora. Se a gente perguntar para as pessoas lá de fora, que dizer para elas que às vezes você passar por um problema financeiro, isso pode cooperar para o seu bem, elas vão dizer que você é maluco. Porque na mentalidade do mundo lá fora, você ser bem sucedido é você ter dinheiro. E se você não tem dinheiro, como é que isso vai cooperar para o bem? Como é que vai cooperar para o bem a gente passar por algumas crises que a gente passa? Mas no Evangelho, a minha mentalidade precisa ser mudada com relação às circunstâncias que eu enfrento. Para que eu tenha uma certeza de que até as coisas ruins e boas também cooperam para o nosso bem, cooperam para o nosso crescimento. Então nessa noite, primeiro, o nosso coração precisa ser transformado ou continuar em transformação, porque nós aqui somos cristãos,
Mas a nossa mentalidade também precisa ser transformada e renovada a cada dia para que eu olhe as minhas circunstâncias de forma diferente. Não conforme o mundo ensina, não conforme eu aprendi na minha vida, mas eu preciso olhar de uma nova forma, da forma como o Evangelho revela a mim. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer já em Colossenses, no capítulo 3, já que vocês estão em Cristo, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo está. Ou seja, encha a sua mente das coisas do reino, encha a sua mente daquilo que Jesus fez, encha a sua mente daquilo que Jesus falou, porque é assim que a gente vai conseguir ver as situações da nossa vida de uma outra forma. Diga amém, isso mesmo. Mas ver as situações da vida de uma outra forma não está ligado a gente só saber que as coisas cooperam para o nosso bem. Mas uma coisa que a gente ouve muito o nosso pastor falar, e vem falando por anos, é que eu preciso mudar a minha mentalidade com relação às situações que eu enfrento, para que eu creia que seja lá o que eu estiver enfrentando, em Cristo ainda tem uma solução. Em Cristo ainda tem uma saída. Será que nós estamos num culto de oração, onde tem pessoas que oram, ainda creem que o impossível pode acontecer, que um milagre ainda pode acontecer, que Deus está vivo e Ele pode fazer qualquer coisa ainda nesta terra? Ele pode usar os servos dele, Ele pode usar você, Ele pode usar a mim, para que um milagre aconteça em nossas vidas. Diga amém se você crê. Nós precisamos ter essa mentalidade, queridos. Porque hoje vivemos uma época em que muitas pessoas estão frequentando e enchendo os templos, as igrejas, mas não creem mais em milagres. Não creem mais que Deus possa mudar situações. Não creem mais que Deus possa intervir em favor do povo dele. Eu ainda creio em milagres. Eu ainda creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente o mesmo. Eu ainda creio que o meu Deus está vivo e Ele ainda opera milagres e maravilhas em favor do seu povo. Eu ainda creio que Deus pode mudar situações, pode mudar circunstâncias, pode mudar até pessoas se Ele quiser, porque Ele é Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Então nessa noite que nós estamos aqui e somos novas criaturas, amém. Amém. Precisamos deixar Deus trabalhar nos nossos corações, para que a gente possa ser pessoas que reflitam o caráter e a glória de Deus, para que quando as situações que Deus transformar em nossas vidas, que a gente está orando, nós estejamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. E a gente não estrague aquilo de bom que Deus está fazendo. Diga amém. Amém. Mas uma segunda coisa que a gente precisa é mudar a nossa mentalidade. Talvez você chegou aqui com situações que você pensa, isso aí não tem mais jeito. Eu nasci assim, estou vivendo assim, já está há anos assim, não vai mudar. Talvez a gente olhe para pessoas e pense, fulano é assim, está assim há tanto tempo, se mudou para pior, não tem mais jeito. Talvez a gente olhe para as circunstâncias da nossa vida, seja uma circunstância financeira. Quando eu era mais novo eu não consegui ter mais dinheiro, agora que eu estou já aposentado, agora que eu vou ter mais dinheiro, como? Agora que eu estou mais velho, como ter mais saúde? Se eu nunca tive muita saúde antes, como ter saúde agora? E a gente pensa que a nossa realidade familiar, a nossa realidade financeira, a nossa realidade de saúde, nossa realidade ministerial, a nossa realidade na nossa vida, seja lá em que área for, não tem mais solução, não tem mais jeito, nós estamos fadados ao fracasso. Nunca fui bem sucedido em nada, então agora que eu não vou ser. E a gente se prende a isso, se esquecendo que Jesus veio a esta terra e Ele ainda opera milagres e maravilhas. Então, antes de mudar as situações do lado de fora, Deus está falando, muda a sua mentalidade com relação a elas. Veja que através delas Deus está trabalhando na nossa vida, na sua vida, na minha vida.
E através dessas situações, creia que mesmo com elas, Deus ainda pode fazer um milagre e mudar essas situações nas nossas vidas. Diga amém. Amém. Então, primeiro muda eu. Primeiro muda você. E depois o texto diz, como diz a versão lá de Revista e Corrigida, eis que tudo se fez novo. Eu fui ver Apocalipse capítulo 21, diz que Deus fez novos céus e nova terra. Então perceba na capacidade de Deus de fazer tudo novo, como eu coloquei, ele nada será como antes. Se nós olharmos, desde o início, lá em Gênesis, quando Deus criou o ser humano e ele se relacionava com o ser humano. Mas quando o ser humano pecou e foi retirado lá do Jardim do Éden, quando Deus enviou a Jesus, ele fez a mesma coisa, colocou o homem de volta no Jardim do Éden? Não. Ele fez algo novo. Obrigado, Gil. O Gil falou baixinho ali, mas eu escutei daqui. Deus fez algo novo. Deus não fez algo igual ao que tinha lá. Deus fez algo novo. E esse novo que Deus fez, ele fez algo novo, muito melhor do que aquilo que se tinha lá atrás. Porque lá atrás o homem se relacionava com Deus uma vez ao dia na parte da tarde, na viração do dia, que para os judeus é da tarde para a noite. Hoje, eu e você temos a presença de Deus 24 horas por dia. E um dia estaremos na eternidade, onde nunca mais seremos separados de Deus, nem pela morte, nem por nada vai nos separar de Deus, e viveremos eternamente bendizendo, louvando, glorificando, em comunhão com Ele. Então aquilo que Deus fez de novo foi muito melhor do que aquilo que se tinha. Hoje nós estamos relacionados com Deus, aliançados com Deus, com uma nova aliança que foi selada na cruz do Calvário através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz por nós. E essa aliança ela foi provada e aceita por Deus, porque Ele ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, dizendo: eu aceitei a oferta, eu aceitei a aliança, eu aceitei o sangue que foi derramado ali. A nova aliança, ela é melhor do que a antiga aliança? Agora os irmãos ficaram na dúvida. Caso você tenha ficado na dúvida, vamos ler Hebreus. Não vou pedir para ler agora não. Você lê em casa. Lê a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ela já começa dizendo assim: antes Deus nos falou por intermédio dos profetas. Mas agora Ele nos falou por intermédio do seu Filho. Então é melhor ouvir o profeta ou ouvir o Filho? Aí ele começa a fazer diversas comparações na carta aos Hebreus. Primeira comparação que ele faz é com Moisés, dizendo que Moisés ele era servo no tabernáculo, do qual Cristo era o dono da casa. Então é melhor você estar com o servo ou com o dono da casa? Quem é melhor, Moisés ou Cristo? Cristo. Aí ele vai e faz uma comparação com o sumo sacerdote, que os sumos sacerdotes, por causa da morte, precisavam ser substituídos constantemente. E eles ofereciam sacrifício pelos pecados do povo, mas também deles porque eram pecadores. Aí veio Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, no qual não tem pecados, e ofereceu a si mesmo uma vez só por todas. Então não precisa ser oferecido diversos sacrifícios, porque o sacrifício que ele ofereceu foi aceito e ele é eterno. Amém. Então qual é o melhor sumo sacerdote? É Jesus ou o sacerdócio de Arão, que era da antiga aliança? E é maravilhoso a gente observar que o sumo sacerdote ele entrava uma vez ao ano no tabernáculo ou no templo depois e oferecia um sacrifício dentro do tabernáculo a Deus ou dentro do templo. Então o sumo sacerdote adentrava um santuário humano. Mas a Bíblia fala que Jesus ele adentrou o santuário celestial.
e foi oferecer o seu sacrifício na presença do próprio Deus. Então, qual é o sumo sacerdote maior? Qual é a aliança melhor? Aí, para a gente jogar a pá de cal, capítulo 10 do livro de Hebreus, depois você lê em casa, mas capítulo 10 do livro de Hebreus vai dizer que nenhum sangue de animal purifica pecados. Ninguém será perdoado pelo sangue de bois, de touros. A aliança do Antigo Testamento foi selada com o sangue de animais. Mas a aliança do Novo Testamento foi selada com o sangue do próprio Filho de Deus, que é o único que perdoava pecados. Aqueles sacrifícios oferecidos no passado apontavam para o sacrifício que Jesus ofereceria. E é o sangue dele que perdoa os pecados, tanto nosso, do Novo Testamento, quanto todos aqueles que creram lá no Antigo Testamento. Então a nova aliança ela é superior à antiga. Amém? Você entende isso? Então perceba que Deus fez novo todas as coisas e fez novo para melhor. Diga amém. Então, trazendo isso para as nossas vidas, será que hoje, na realidade que eu me encontro, Deus pode, Ele não vai recalchutar as situações que a gente vive, Ele não vai reciclar as situações que a gente vive, mas Ele pode fazer tudo novo. E fazendo novo, Ele pode fazer novo melhor do que já tinha, o que já teve antes. Posso ouvir um amém da sua parte? Quem está me entendendo em primeiro lugar, diga, pastor, estou entendendo pelo menos. Primeiro eu quero saber se você entendeu o que eu estou dizendo, mas depois saber se você crê. Primeiro você precisa entender. Então será que Deus pode fazer algo novo na minha realidade hoje? Ainda que seja algo semelhante ao que eu já vivi, mas algo novo, muito melhor. Será que Ele pode fazer isso? Uma palavra do Antigo Testamento é que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Será que Deus pode fazer uma casa, mas fazer uma casa diferente, que tenha mais glória na minha vida e na sua vida, na minha realidade, na sua realidade, na minha circunstância, na sua circunstância? Será que Ele pode ainda, queridos? Será que Ele pode ainda transformar essas situações para a glória dEle? E fazer algo novo? Será que ainda tem pessoas que creem que Deus pode fazer algo novo na situação e na realidade que cada um de nós vive? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E aí entra a terceira coisa que está ligado à transformação de pessoas. Falei da transformação nossa. Falei da transformação das nossas circunstâncias. Mas a gente precisa também entender que Deus pode transformar pessoas. Talvez muitos de nós estejamos aqui clamando por pai, por mãe, por filhos, por esposa, por maridos, por netos, que a gente quer ver a salvação dessas pessoas. A gente quer ver a transformação dessas pessoas. A gente quer ver uma mudança nessas pessoas. Será que Deus pode mudar pessoas ainda hoje? Será que Deus pode alcançar Paulos hoje, como foi naquele tempo, alcançar inimigos e fazer com que eles sejam transformados e venham a ser pregadores do Evangelho, pessoas que estejam do lado de Jesus? Será que Deus ainda pode fazer isso nesses dias? Pessoas que blasfemaram de Jesus, será que elas podem ser alcançadas por Deus através da minha vida, através da sua vida, através das nossas orações, através do nosso testemunho, através do amor que nós damos a elas? Será que isso ainda pode acontecer? Amém. Estamos no culto de oração, queridos. Se a gente não crê que a gente ora e Deus pode libertar pessoas, se a gente não crê que pessoas possam ser transformadas, se a gente não crê que pessoas possam ser libertas, se a gente não crê que Deus responde ainda o clamor do seu povo, então nessa noite, será que Deus pode fazer uma pessoa nova, assim como fez com você? Amém. Da pessoa que você ora, que você clama, das pessoas que a gente bota o nome aqui, será que Deus pode? Amém. E por isso eu preciso ser transformado. Para que quando aquela já pensou, antigamente, eu não sei se você lembra, mas eu sou novo, mas eu já tenho uma caminhada no Evangelho, eu sou novo, não sou antigo não, mas
Já vivi algumas coisas no Evangelho. Antigamente tinha uma musiquinha que tocava na rádio, da irmãzinha queria casar e tal, não sei o quê. Aí encontrou um rapaz, aí começou a querer namorar com ele, só que ele era do mundo. Aí ela começou a querer namorar com ele, ela falou, não, eu só vou namorar com você, mas só depois que você aceitar Jesus. Aí ele foi e aceitou Jesus, não. Mas agora eu só vou querer namorar com você depois que você for batizado nas águas. Aí ele falou, não, vou batizar nas águas. Não, eu só vou querer namorar com você depois que você for batizado no Espírito Santo. Aí foi batizado no Espírito Santo. Não, só vou querer namorar com você depois que você está no ministério. Aí o menino vai e entra no ministério, começa a servir, começa a pregar. Aí ela fala, agora eu quero namorar. Não, agora calma aí, vamos orar, vamos esperar. Aí quem se converteu foi ele. E ela precisava se converter mais, né? Então, às vezes a gente ora para que as pessoas sejam transformadas, mas se a gente não é transformado também, aí a situação se inverte, né? Aí é outra pessoa que vai ter que orar para que o meu coração seja mudado. Então, nessa noite, deixa Deus moldar o seu coração. Vamos deixar Deus moldar os nossos corações. Vamos moldar a nossa palavra, não segundo a nossa mente, desculpe, não segundo a novela ensina, não segundo as pessoas estão ensinando aí fora no mundo, que está sendo cada vez mais deturpado o plano e o propósito de Deus. Não, deixa o Evangelho mudar a sua mente, deixa o Evangelho guiar os seus pensamentos. Vamos vigiar com aquilo que a gente pensa, queridos. A Bíblia mesmo fala sobre isso, eu não tenho como impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que faça ninho, diz Provérbios. Então, se vem um pensamento, eu não posso alimentar aquele pensamento que eu sei que é contrário a Deus. Mas eu preciso vigiar e guardar a minha mente, o meu coração, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. E essa nova criatura em Cristo está sendo transformada dia a dia, e ela também está sendo um instrumento para fazer tudo novo. Como diz lá em Apocalipse, um dia tudo será novo. Novos seres humanos revestidos de glória, de poder, uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, tudo para que os filhos de Deus possam desfrutar da presença do Senhor. Então, nessa noite, Deus quer que nada seja como antes daquilo que vivemos, que Ele pode fazer tudo novo para a glória do nome dEle. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Eu quero primeiro orar por nós. Feche seus olhos. Pai, como nós temos falado aqui no culto de oração, aviva a nossa fé, Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse que nos últimos dias a fé seria algo escasso. E o Senhor diz lá na tua palavra, na carta de Pedro, que a nossa fé é mais preciosa, mais valiosa do que o ouro. Então, Pai, nesses dias, guarda a fé do meu irmão, guarda a fé da minha irmã, guarda a minha fé, Senhor. Que nós sejamos um povo que ainda crê em Jesus em primeiro lugar, crê na obra que Ele fez na cruz, crê que Ele está vivo, crê que Ele é poderoso, crê que Ele ainda age, que Ele ainda trabalha, que Ele não parou de trabalhar. Nos ajude a crer, Senhor, no poder do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Pai, em primeiro lugar, aviva a nossa fé, fortalece a nossa fé, sustenta a nossa fé, Pai, em nome de Jesus, diante das situações que a gente enfrenta. E nessa hora, eu quero colocar o meu coração, o coração do meu irmão nas tuas mãos. Coloque a mão no seu coração aí nessa hora. Queremos te pedir, Pai, molda os nossos corações. Te damos total liberdade ao Espírito Santo de Deus, que habita em nós, para moldar o nosso coração conforme o de Jesus. Que nós sejamos homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Escreve, Senhor, a palavra de Deus em nossos corações. Escreve, Senhor, o caráter de Deus em nossos corações, para que o nosso viver a cada dia seja caracterizado pela Tua palavra.
que as pessoas possam olhar a nós e ver um pouquinho de Jesus nas nossas vidas, nas nossas palavras, nas nossas ações, Pai. Em nome de Jesus, que o Evangelho para nós não seja só algo simplesmente filosófico, ideológico, não. O Evangelho ele é prático, ele é real, e que ele possa ser visto nas nossas vidas e nas nossas atitudes e nas nossas palavras, por onde quer que nós passemos. Coloca a mão na sua cabeça aí, meu irmão. Pai, nós queremos consagrar também a nossa mente ao Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, toda e qualquer manipulação demoníaca, Pai, em nome de Jesus, seja retirado da mente do meu irmão, da mente da minha irmã, das nossas mentes, nessa noite, em nome de Jesus. A Tua palavra vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo. Então, Pai, renova a nossa mente, que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas com poder, renovando a nossa mente pelo Teu poder e pela Tua palavra, Pai. Guia os nossos pensamentos, tira todo pensamento pessimista. Ó Deus, essa batalha na mente que muitos de nós têm enfrentado diariamente. Ó Deus, dá vitória ao meu irmão, dá vitória à minha irmã. Em nome de Jesus, declaramos que Satanás não tem direito sobre a nossa mente. Ele não vai manipular a mente do povo de Deus, não. Em nome de Jesus, quem vai guiar a mente do Teu povo, Pai, é o Senhor, é o Teu Espírito, é a Tua palavra, é o Senhor Jesus. Nessa noite nós levamos todo pensamento cativo em obediência a Cristo, meu Pai, e que no nome de Jesus, dardos inflamados do inimigo sejam retirados, cegueira do nosso entendimento seja tirada, ó Pai, no nome de Jesus, como a palavra mesmo diz, entenebrecimento de mente, trevas na mente sejam dissipadas agora, pela Tua luz, pela Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que nós tenhamos pensamentos livres, ó Deus, para pensar conforme o Senhor, com relação a nós mesmos, com relação às situações e circunstâncias nas quais enfrentamos. Assim nós consagramos a nossa mente, consagramos nossos pensamentos ao Senhor e somente ao Senhor. Como a gente fala, Pai, reveste o Teu povo da Tua armadura. Coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça que guarda o nosso coração, cinge os nossos lombos, a nossa cintura com o cinto da verdade. Coloque em nossos pés, Deus, a preparação do Evangelho da paz. Coloque em nossos braços o escudo da fé e a espada do Espírito em nossas mãos e nos faz guerreiros em Tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Eu quero orar pelas nossas circunstâncias. O que você vive hoje que você quer apresentar ao Senhor? Seja em que área for, Deus pode fazer algo novo. Deus pode transformar essa situação. Deus pode fazer dessa situação algo que vai ser para a glória do nome dEle. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Quero chamar aqui Diaconisa Nilma. Vem cá, Nilma, orar pelas nossas situações. Glória a Deus, soberano Deus, eterno Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, o Senhor conhece, Senhor. Você sabe que cada um está vivendo, que cada um está passando, Senhor da glória, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra diz, Senhor, que nada é impossível para Ti, amém, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. E se estamos em Ti, se estamos com o coração, com a mente em Ti, Senhor, não há barreiras, não há, Senhor. É como eu sempre digo, Senhor, quem, Senhor, poderá, Senhor, ir ao céu? E, Senhor da glória, Deus Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Impedir a Tua mão, Senhor, de abençoar os Teus filhos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cada um aqui tem uma situação, Senhor da glória. Eu não sei a situação que o meu irmão está passando, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, amém, Pai. Senhor, por isso eu te peço, Senhor da glória, Deus Santo, que haja testemunhos, Senhor. Alabandarabachebe, que haja testemunho daquilo que o Senhor fez, ó Pai. Senhor, porque onde o Senhor está, algo acontece. Nesta noite, Deus, estende as Tuas mãos de poder e graça.
Alabandarabachébia. Estende tuas mãos, ó Pai, Senhor, e opera no impossível do meu irmão e da minha irmã. Opera, Senhor da glória, Deus Santo. Deus, Alabandarai, aquele que tirou Lázaro, Senhor da glória, da cova, com 4 dias de morto. Senhor, porventura, Senhor, há impossível para ti, Deus. Aquele que deu vista ao cego. Alabandarabachébia. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, opera, Senhor, milagre. Onde o Senhor passa, onde o Senhor está, Senhor, há milagre, acontece milagre, ó Deus. Por isso nós clamamos, pedimos a Ti, Senhor da glória, por restauração, salvação, cura, Senhor da glória, Deus Santo. Aquele Pai amado, Pai querido, que eu já vi curar o aidético, Senhor. Aquele que curou o câncer, Senhor da glória, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Pai, no nome do Senhor Jesus, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, porque nas Tuas mãos é o lugar certo, Senhor, de colocarmos, ó Pai, o impossível, o difícil, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado. E se você concorda, diga amém. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero ainda orar por pessoas. Pessoas talvez da sua família. Pessoas talvez que você clama e quer ver salvação, quer ver transformação, quer ver uma bênção, talvez, na vida dela. Será que a gente crê que Deus ainda age na vida das pessoas? Por mais que a gente olhe, há um coração endurecido. Será que Deus ainda pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne nessa pessoa? Eu quero convidar você a levantar esse clamor. Estamos aqui, Diácono Wellington, para orar junto conosco. E aproveita e coloca esses nomes aqui também. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, aleluia. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Moisés, quando escreveu o Salmo 90, ele diz que Deus era Deus de eternidade e eternidade. Até porque não temos como achar o início da eternidade nem um fim. Moisés falou, Deus é Deus de eternidade e eternidade. Hebreus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Isso quer dizer que Deus, dentro de um tempo, Ele traz um novo tempo. E o pastor Rafael está pregando sobre novidade, sobre coisa nova. E a fé diz, a certeza das coisas que se esperam. Deus pode colocar nesse tempo algo que estava previsto para um outro tempo. Então eu queria mobilizar a sua fé, que nós vamos orar juntos. Mobiliza a tua fé para você sentir nesse tempo a vitória que virá sobre a tua família, sobre os seus familiares, sobre aquilo que tu espera, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, pela fé, Pai, sobre a certeza do que nós esperamos para cada familiar, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, um milagre sobre os nossos familiares, sobre os mais distantes, sobre os enfermos, sobre aqueles que não Te receberam ainda, Pai, aqueles que não foram salvos, aqueles que ainda não Te encontraram, aqueles que não estão em Cristo, Pai, mas distante de Cristo, Pai. Oramos pela salvação, oramos pela libertação dos nossos familiares, oramos pela transformação deles, Senhor. Remove o coração de pedra, Senhor, do nosso familiar, Pai, porque o corpo deles é de carne, Pai, e põe um coração de carne em cada um deles, Senhor. Põe um coração de carne, Pai, e faz a circuncisão pelo Teu Espírito Santo, colocando a Sua lei nesse familiar, Pai, e nos dá pela fé essa certeza, Pai, essa alegria no nosso coração, Pai, por meio desse clamor, nos dá essa certeza, Pai, nos faz respirar esse tempo novo na vida do nosso familiar hoje, Pai, pela oração, Pai, que a gente saia daqui com alegria do Teu Espírito Santo, com essa certeza, Pai, de olhar pela fé
no dia de hoje, nesse tempo, a salvação deles, a libertação deles, a transformação deles, e eles sendo usados na obra de Deus, eles trabalhando na obra de Deus, eles servindo na obra de Deus, eles evangelizando e eles orando, gerando novos intercessores nos nossos familiares. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, e que toda a cadeia do inimigo, toda a marra de Satanás que tiver sobre os nossos familiares, sobre os seus lares, caia por terra em nome de Jesus. Toda escravidão, toda potestade, todo principado que estiver cercando a casa deles, saia em nome de Jesus. Afaste-se dos nossos familiares. Nós proclamamos pela fé, chamando pela fé a libertação naquelas casas, o livramento deles, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de todo laço, e a transformação deles pelo sangue de Jesus Cristo. Oh Deus, entregamos em tuas mãos também, Senhor, a vida do Aron, a vida da Fátima, a vida da Neuza, do Vitor, Senhor. Cura o câncer, Pai. Cura o câncer do Vitor, Pai. Opera um milagre para a tua honra e para a tua glória. Entregamos a vida do Rogério, da Cátia, do Djalma, por salvação e libertação também. O Pietro, Pai, para cura. Fabiana, cura de AVC, Pai. Renova aqueles vasos sanguíneos, Pai. Faz de novo os vasos sanguíneos no cérebro da Fabiana, Pai. E reestrutura, Pai, o movimento dela, Pai. E que ela possa, Pai, viver uma vida como antes, ou melhor que antes do AVC, Pai. Ah, Pai, cura a irmã Marilúcia, Pai, a tua intercessora, Pai. Faz um milagre naquele corpo, Pai. Renova aquele corpo em nome de Jesus. Cuida da Solange que vai passar pela cirurgia, Pai. Oh Deus, cuida dela, cuida dos que vão operá-la, Pai, das pessoas que vão tocar naquele corpo, Pai. Livra ela de todo mal, de toda armadilha, Pai. Que essa cirurgia seja bem sucedida, para a honra e glória do teu nome. Abençoe a Ana, o Pedro, o Cláudio, Pai, com salvação, com libertação. A família do Basílio também com salvação. A família Rodrigues, a família Miranda, a família Pimentel, Pai. Que tu tem dado resposta, Pai, dentro dessa família. Tu tem dado respostas, Pai. Resposta de oração tem ali, Pai. Mas estamos clamando mais, Pai. Temos que avançar com teu reino em todas as famílias, Pai. Oh Deus, opera na família Amorim, Pai. Opera na família Torres Peçanha com salvação, Pai. Opera na Edna, cura, Pai, transformação. Simone, Carol, precisando de uma porta de emprego, Pai. Oh Deus, nesse mundo de hoje nós temos necessidade do trabalho. Ah, Pai, o pão de cada dia vem da provisão, Pai. Vem do salário, vem da porta do emprego, Pai. Abençoa, Pai. Tu és o Deus que dá a semente, Pai. Tu és o Deus que dá a semente, Pai. Abre a porta de emprego, Senhor, para Simone e para Carol, Pai. Abençoa a Renê com cura, Pai. Aline com cura. Vitor com salvação. Ângela Cristina com salvação. Família Araújo com salvação. Alexandre Pinto com salvação. Helena Esmeralda por salvação. Esther por cura. Mateus por cura e libertação. Tantas pessoas pedindo por salvação, Pai. Oh, Pai, tu derramaste teu sangue na cruz do Calvário. Tu morreste, Senhor, por todo aquele, Pai, que crê em ti, Pai. Então toca, Pai, pelo amor, Pai, pelo amor, toca pelo amor. Usa o amor dos teus servos, Pai. Usa o amor das pessoas que estão aqui clamando por elas, Pai. Usa esse amor para ser testemunho vivo de que tu és um Deus que transforma, tu és um Deus que muda, tu és um Deus que salva, tu és um Deus que salva o perdido. Tu disseste na tua palavra: eu vim para salvar os perdidos da casa de meu Pai. E nós estamos orando, Pai, intercedendo nesse culto de oração por todas essas vidas, Pai. Crendo, Pai, que tu já está operando. Crendo que no mundo espiritual, Pai, seus anjos já estão operando, Pai. E que as barreiras e, oh Deus, os laços, os grilhões estão sendo quebrados na vida deles, Pai. E para a nossa alegria, Pai, nós vamos sentir nesse tempo essa vitória. Porque tu és um Deus, tu és o Senhor do tempo. Tu faz o tempo futuro se tornar presente. Nós sentimos essa certeza. Porque todos aqueles que creram no nosso Salvador, que Ele viria
que ele morreria, que ele ressuscitaria. Aguardaram em fé, anos e anos, e ele veio, e ele cumpriu essa promessa, e todos esses irão ser ressuscitados em glória no dia da tua volta, Senhor. Então nós vivemos hoje esse tempo, Pai, porque nós já sabemos pela fé, nós vimos, sabemos e lemos que tu ressuscitou e tu prometeu que voltaria. Então eu já sei no meu coração, eu sinto no meu coração um tempo lá na frente, Senhor. Todos nós sentimos pela fé que nós vamos ser arrebatados por ti, Senhor. Nós vamos contrariar, por ordem sua, a lei da gravidade. A lei da gravidade vai prender tudo ainda na terra, mas nós subiremos contrariando uma lei fixa criada por Deus. E você vai subir, eu vou subir, nós vamos subir com o nosso Salvador. Nem a lei da gravidade vai nos prender, vai prender todos os objetos, porque a lei da gravidade foi criada por Deus. Mas pela fé, eu creio nesse dia, oh Deus, e anelo que esse dia chegue, oh Senhor, por essa vitória. Então, Pai, salva os nossos familiares, Pai. Nós queremos subir junto com os nossos familiares, Pai, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Aleluia. Todo o povo de Deus que tem essa fé, aplauda o Senhor que tem a tua força. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Sente um pouquinho para você descansar. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. Amanhã teremos o serviço da ceia do Senhor, não é? Amanhã é a ceia do Senhor? Amanhã teremos o serviço da ceia do Senhor. Você pode estar junto conosco. Quarta-feira, culto às 19h30. A irmã Maria José vai estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Nós teremos aí duas quartas-feiras com o culto das mulheres. Ela vai estar ministrando nessa quarta e na outra quarta-feira também. Então encorajo você que já está aqui junto conosco. É um culto que é aberto, né, para todas as pessoas. Então não é só um culto para mulheres, mas é um culto que é aberto. Então você que é homem pode estar aqui junto conosco também. E será uma série de mensagens, vamos dizer assim, que vai certamente vai abençoar muito as nossas vidas. Amém. Eu encorajo você a estar junto conosco. Próxima sexta-feira pela manhã, a reunião de oração de consagração acontece normalmente. Próximo domingo, nossos cultos, 8, 10h30, 18 horas. Lembrando que esse próximo domingo é o nosso domingo missionário, então esteja orando pelo nosso pastor Luke e conforme você puder, traga também a sua oferta, participe disso de todo o seu coração, porque certamente Deus ele se alegra quando nós fazemos isso. Amém? Lembrando, nós retomamos, né, nossa escola bíblica dominical nesse domingo agora. Então nessa quarta-feira, a gente já teve aula domingo, nessa quarta-feira a gente já retoma as aulas de quarta-feira também. Vamos estudar então o livro de Oséias. Você que quer estudar junto conosco já pode participar dessa aula agora de quarta-feira. Se você não tem revista, já pode levar sua revista hoje, estuda amanhã, estuda quarta. Esteja conosco aqui na nossa aula às 18h30, ou você pode participar nos domingos pela manhã, às 7 e 9 horas da manhã. Estamos estudando os profetas menores, e nessa semana é o livro de Oséias. Amém? Graças a Deus por isso. Então, quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta. Como nós falamos aqui, Deus pode te dar um novo tempo na sua vida financeira. Glória a Deus. Eu vi uma irmã falando, eu estou precisando. Às vezes a gente pensa, né? Mas eu já estou com mais de 50, com mais de 60. Eu lembro, não sei se você conhece o testemunho o cidadão que inventou o KFC, essa loja aí de fast food. Dizem os sábios aí, os historiadores, que ele tinha lá uma receita de casa e todo mundo gostava do frango dele e foi abrir uma loja. E ele começou com essa loja com mais de 60 anos, querido. E de repente, ele com 60 e poucos anos, aquilo estourou e passou a virar franquia. E ele ficou rico com o franguinho que ele sabia fazer em casa. Cutuca essa irmã aí.
Cutuca esse irmão aí. Pergunta pra sabe fritar um frango, meu irmão? Sabe fritar um frango? Se você souber passar um frango lá na farinha de roxo, não sei o que, quem sabe você pode ser a próxima milionária. Ele começou essa franquia assim. Eu conversava com um conhecido meu, falando sobre essas pessoas aí, youtubers. Esse, por exemplo, está transmitindo o Mundial, transmitindo o Campeonato Brasileiro, a tal da Cazé TV. Quem conhece a Cazé TV? É um canal de YouTube. Como é que ele começou, querido? Falando besteira no YouTube. E de repente as pessoas gostaram, começaram a assistir. Hoje ele tem um próprio canal, que tem aí milhões e milhões de pessoas visualizando. Hoje ele emprega pessoas e paga bons salários para as pessoas. Se essas pessoas estão ganhando bons salários, imagina quanto que ele não está ganhando. Qual é o time dele? Não. Aí a gente está orando para ele se libertar. Você é meu sucesso, ele vascaíno. É claro. Não vou nem falar isso para não sair na gravação, irmão. Não vou falar isso. Então, quer dizer, foi uma pessoa que teve a sua vida transformada em algo que talvez ele nem esperasse que tivesse esse sucesso todo. Mas que, de alguma forma, lá ele foi abençoado por Deus, vamos colocar assim, e a vida dele mudou. Será que isso pode acontecer na minha vida e na sua vida? Pegar o pessoal mais antigo aí, a tal da Palmeirinha, era uma senhora que trabalhava em casa, mas sabia cozinhar, sabia fazer essas coisas todas, foi chamada para um programa de TV e passou a ter um quadro lá. E ser sustentada com aquilo ali. Deus pode fazer isso com a gente? Talvez hoje você pense, vou viver só de aposentadoria, não sei o quê, e de repente Deus pode abrir uma porta, Deus pode abrir uma janela. Você crê, meu irmão? Que Deus pode fazer coisas, de repente descobrir que você é a única herdeira de uma fazenda lá na Suíça, lá em Portugal, quem sabe? Lá no Nordeste, não precisa ser tão longe, lá no Nordeste, de repente vai descobrir que um terreno lá é meu. Deus pode, querido, abençoar nossas vidas, ou fazer como a Bíblia fala, né, que Deus usa o ímpio para amontoar, para abençoar o justo. De repente um ímpio aí que está amontoando e tu nem sabe, e você vai ali dar uma palavra para ele, você vai ali, ele vai, não, eu quero te abençoar, e te abençoa, te ajudando financeiramente, te abençoa, vou te dar de presente uma casa. Ninguém fala amém. Fala amém, meu irmão. Deus pode te dar uma casa? Pode. Eu conheço histórias de pessoas cristãs que receberam uma casa. E Ele pode fazer isso com você também. Então, creia que Deus pode fazer coisas novas. Creia que Deus pode fazer milagres, inclusive na nossa vida financeira, porque Ele faz. Diga amém mais uma vez. Então, encorajo você a trazer o seu dízimo, a sua oferta com alegria, com fé, porque Deus certamente vai abençoar a sua vida. Você que está com o seu envelope pronto, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos, abençoar a sua vida. Se você quiser utilizar a máquina que está lá atrás, ou o Pix, se você quiser utilizar o QR Code, que está aí na frente da sua cadeira, você pode utilizar o QR Code também, fique à vontade. Você que está com o seu envelope pronto, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos, abençoar a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui nessa noite, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de novidades, Pai. O Senhor é um Deus que abre portas. O Senhor é um Deus que opera maravilhas. Quantos testemunhos nós já ouvimos falar de milagres financeiros que o Senhor operou, tanto descritos na Tua própria palavra, que o Senhor deixou como testemunho, como de vidas que nós ouvimos, ó Deus. O Senhor pode ainda prosperar o Teu povo. O Senhor pode ainda trazer abundância. O Senhor pode ainda trazer provisão para pagar essa conta, para sanar essa dívida, para resolver os endividamentos que a gente tem. O Senhor pode, Pai, operar milagres e trazer a provisão que precisa para um tratamento, para um remédio, para as necessidades básicas que talvez alguém que esteja enfrentando dificuldades
Eu creio num Deus de milagres que pode suprir e trazer em abundância, fazer além daquilo que a gente pede, Pai. E é isso que eu te peço nesta hora. Abençoa a vida do dizimista, abençoa o ofertante, abençoa a vida financeira desta igreja, Pai. Cada membro, os pastores da igreja, os membros da igreja, os diáconos, os obreiros da tua casa, que todos nós tenhamos a nossa vida financeira abençoada por ti, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus por portas de emprego, clamamos em nome de Jesus, ó Deus, por provisões, por promoções, que o Senhor envie clientes, Pai, que no nome de Jesus, os recursos que meu irmão precisa venham do Senhor para a vida dele, porque os teus recursos são ilimitados. Assim nós oramos, abençoando aquilo que nós trazemos para a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme você for ofertando, você coloca de pé. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã aí. O pastor Roberto empregado, né? Foi até aberto ao culto aqui hoje, falando sobre inimigos. Será que você consegue orar pelos inimigos? Você vai orar pelos inimigos, não os teus, porque orar pelo teu inimigo, você vai orar pelo inimigo do teu irmão aí do lado. Talvez seja mais fácil. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós queremos orar por quem está à nossa direita. E às vezes, Pai, o inimigo se levanta contra nós. Eu quero colocar a vida da minha irmã, do meu irmão nas tuas mãos. Toda ação maligna contra a vida dele, que caia por terra nesta hora. Toda ação maligna contra a sua família, que caia por terra nesta hora. E a gente sabe, Pai, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, às vezes, o inimigo usa até pessoas, Pai. E a nossa luta não é contra essa pessoa nesta hora, é contra essa ação demoníaca que tem instigado essa pessoa a fazer algo ruim contra o meu irmão, contra a minha irmã. Toma, meu Deus, esse mal nas tuas mãos e joga por terra. Manda fogo, Pai, nessa ação demoníaca. Nós queimamos agora toda a obra das trevas. O Senhor disse na tua palavra: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a obra do maligno. Diz lá Lucas 10:19. Ó Deus, a tua palavra nos diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nessa noite nós queremos colocar a vida do nosso irmão que está à nossa direita e destruir toda a obra do diabo contra a vida dele, contra a sua casa, contra a sua família. Em nome de Jesus, essas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para perturbar a vida do meu irmão, que elas sejam tocadas pelo Senhor agora também, que elas sejam transformadas, que elas sejam libertas, que elas sejam curadas pelo Senhor nesta hora também. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome, que elas sejam salvas, ó Deus, que elas sejam alcançadas pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Pai, no nome de Jesus, agora eu quero orar por quem está à minha esquerda, Deus, declarando a tua bênção sobre a vida dele. Ó Pai, porque ser perseguido por um inimigo não é fácil. Então guarda as emoções, guarda o coração dele, dá a tua paz a ele, dá a tua alegria a ele, Pai querido, que nessa noite ele saia daqui cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, cheio da tua bênção, ó Pai querido, para que possa enfrentar as suas situações e prevalecer sobre cada uma delas, no poder do teu nome, no poder do Espírito Santo. Ele venha prevalecer sobre as suas situações, sobre as suas circunstâncias. E nessa hora aqui de mãos dadas, nós clamamos, ó Pai, abençoa este bairro do Catete, abençoa a cidade do Rio de Janeiro, toma aí as ruas, toma as comunidades nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Esses homens querem declarar que essa cidade está na mão deles, mas nós queremos declarar que a cidade do Rio de Janeiro está nas mãos do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo o principado de violência, nós repreendemos toda ação demoníaca de vícios,
nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Pai, o diabo acha que ele tem certo, que ele domina certas localidades, mas nós declaramos que a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Então, Deus, resplandece a tua luz nas trevas. Ó Deus, em nome de Jesus, e como diz a tua palavra, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Então, traz a tua luz sobre a cidade do Rio de Janeiro, traz a tua glória sobre este estado, ó Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa população. Abençoa as nossas comunidades. Abençoa, Pai querido, liberta-nos do tráfico das drogas. Liberta-nos, ó Pai, dos vícios, ó Pai, que sustentam o tráfico, Pai, em nome de Jesus. Entra no meio da nossa população, Deus, e faz uma obra maravilhosa. Por isso nós oramos, Deus, e clamamos nessa hora. Nos leva debaixo da tua bênção. Muitos vão para casa pegar condução. Nos leva em segurança. Você nos livra de assalto, bala perdida. Nos livra de todo mal, Pai. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos proteger. E dá-nos uma semana de milagres. Uma semana em que o impossível aconteça. Uma semana de bênçãos para a honra e glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre. Amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.